livro Justiça Divina, que é de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O texto se chama Bom Combate. Ele foi transmitido em uma reunião pública de 20 de janeiro de 1961. E diz assim: voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Agradece, assim, o lugar de prova em que te situas, corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então vamos fazer a prece para a gente poder iniciar. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, permita, divino amigo, que neste momento possamos desfrutar da presença dos amados benfeitores espirituais que dirigem esta casa e todas as tarefas que aqui são realizadas. Que esses bondosos irmãos possam se achegar a nós e que durante o tempo deste estudo nós possamos receber desses amigos as suas intuições e inspirações, os seus conselhos e os seus fluidos divinos através deles. Envolva-nos, Jesus, na sua luz. Cubra-nos com o teu amor. Ampara-nos, Senhor, e fortalece-nos para que nós possamos vencer a nós mesmos, que é a nossa maior luta nesta encarnação. Envia, Senhor, os seus benfeitores amigos a cada irmão cujo nome se encontra no nosso livro de preces, que cada um desses irmãos seja amparado conforme a necessidade que se apresente em sua vida. Que todos possam receber o amparo, o socorro e o direcionamento dos benfeitores espirituais. Ampara também, Jesus, a nossa irmã Carla, que irá nos fazer o estudo desta noite. Que o Senhor possa envolvê-la nas suas vibrações de luz, de paz e inspirá-la, Senhor. Que o Senhor possa estar presente conosco durante toda esta noite, durante todos os dias de nossas vidas, e que nós saibamos nos manter dignos de estarmos na sua presença. Que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Carla. Então, boa noite.
Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Que a casa é nossa. E a proposta da noite é mais um capítulo do livro O Céu e o Inferno. O capítulo de hoje é o capítulo da segunda parte, o capítulo número 5. Vou só relembrar, porque foi uma proposta para esse ano, para que nós... Peraí. Gente, só um pouquinho que eu não estou conseguindo. Melhor? Ok? A proposta para esse ano é que nós trouxéssemos, né, nas nossas reuniões, os capítulos do livro O Céu e o Inferno, por causa dos 160 anos de publicação da obra, que está sendo comemorado esse ano. O livro O Céu e o Inferno é a quarta obra da codificação. Ali nós temos, né, primeiro ano, é o ano de 1857, a obra O Livro dos Espíritos. Em 61, o Livro dos Médiuns. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. E em 1865, o Céu e o Inferno. E eu esqueci de colocar o ano da Gênese, mas nós podemos resolver este problema. 68, André disse, 1868, publicação do livro A Gênese. Então, a gente percebe que o livro O Céu e o Inferno ainda é uma obra que é pouco estudada. Talvez porque o começo dele é um pouco denso, mas à medida que a gente caminha nos capítulos e nos tópicos, as coisas vão se tornando mais fáceis de ser compreendidas e de ser lidas. Mas é claro que sempre estudar em grupo é o melhor, porque aí um dá força para o outro poder continuar. Este livro, logo lá no seu início, nos fala do que é que ele traz. O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. As penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Então, o que é interessante desse livro? Que Kardec faz uma comparação do que se pensava sobre todas essas questões. A vida espiritual, as penas. Existem penas eternas, as recompensas futuras. Então, ele compara o que até então se conhecia sobre o assunto e o que a doutrina espírita vem trazer. Trazendo ali um reconforto, trazendo ali um pensamento totalmente diferente do que se acreditava até então. Agora, a segunda parte é que é bastante interessante, porque quando traz os exemplos sobre a situação real desses espíritos, aí a gente se vê um pouco nesses exemplos, porque tem exemplos de espíritos de várias categorias. Quando nós pegamos, né, as obras básicas, nós temos lá os planetas, né, que são adequados à vida de cada fase da nossa evolução. Então, o espírito caminha, né, da sua evolução, e aí a gente tem uma meta, que é nos melhorar, ser perfeitos. Então, os exemplos tem lá, desde os espíritos sofredores, até os espíritos que já são felizes. E é tão enriquecedor estes exemplos, porque através dos exemplos que nós vemos na obra e através das obras subsidiárias que nós estudamos, o que vai acontecendo? A gente vai vendo a coerência que existe na doutrina espírita. Porque quando fala, por exemplo, né, da questão da justiça divina, a gente vai ver no Livro dos Espíritos, a gente vai ver esse mesmo tópico no Evangelho e a gente vai ver também em Emmanuel falando a respeito do assunto. Inclusive, esse livro Justiça Divina é sobre alguns capítulos de O Céu e o Inferno, e aí a gente vê a coerência completa que existe dentro da doutrina espírita. Uma coisa reafirmando, confirmando a outra. E aí, essa coerência a gente vai percebendo em outras obras também. Duas obras que eu gosto muito, que nos trazem exemplos, são Vozes do Grande Além, tem Instruções Psicofônicas, que são mensagens transmitidas ao grupo
do qual Chico fazia parte, mas que havia outros médiuns, eles tinham lá o trabalho da desobsessão, né, da orientação aos espíritos, e após sempre uma mensagem. E essas mensagens são incrivelmente belas. Todas elas são tocantes, nos trazem assim um aprendizado, exemplos muito, muito importantes e muito fortes, né, do que é que os espíritos, né, que nós, ao desencarnarmos, vamos encontrar do outro lado, como será essa passagem, né? E aí, o que a gente vai percebendo constantemente durante tudo isso? Que o amor e a justiça de Deus divina se manifestam constantemente em nossas vidas, independente do plano em que nos encontramos. Estando aqui no plano material ou estando no plano espiritual, essa justiça é constante, ela se manifesta a todo momento. E percebemos que esses relatos vão nos trazendo as mesmas informações, né, que estão aí em todas as obras. Constatamos que aquilo que as ideias materialistas nos apresenta como vida, né, este plano, os bens materiais, o status, a posição social, a cada exemplo, a cada relato, a gente vai vislumbrando um novo horizonte e a gente vai percebendo que o que o materialismo diz que é vida, que é isso aqui, né? A gente percebe que vai muito mais além. Que isso, na verdade, não representa tudo o que realmente é a vida. Vejamos um soneto de autoria de um poeta nascido em Goiás em 1861, que nos veio pela psicografia de Chico, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Para quem não conhece, é uma publicação épica de Chico, porque aqui nós temos poesias de vários poetas já desencarnados. E aí foi um grande movimento, uma grande repercussão, vamos dizer. Por quê? Porque esses poetas já desencarnados, nesta obra mantiveram o mesmo estilo que eles tinham quando aqui encarnados. E aí muitos estudiosos foram fazer comparações, estudos, porque tudo é possível de ser verificado. Isso gerou grande polêmica. Alguns atestam, sim, isso é realmente um poema deste ou daquele autor, pela semelhança de estilo que cada um carrega. E aí, esse poeta nos diz o seguinte: nem a paz, nem o fim, a vida apenas. É tudo o que encontrei e é tudo o que nos espera. O ouro, a fama, os prazeres e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza no fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas. A alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém vibrando noutra esfera. Morte desvenda a terra os planos que descobres. Fala da lua, fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Diz aos homens, sem Deus nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. E é interessante, que eu achei interessante nesse poema, é porque ele nos demonstra, já no plano espiritual, o quanto que a vida se alarga, que a visão se alarga quando se está no plano espiritual. E isso os espíritos também nos relatam, porque aqui a nossa visão ainda é muito limitada. Mas quando desencarnamos, temos a real necessidade, a real visão das nossas necessidades, daquilo que realmente precisamos, das provas que necessitamos passar. E aí, nós usamos muito aqui no nosso plano os opostos. Aí eu lembrei da música, né, de Tim e Vanessa: presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e inação, sempre os opostos. Só quando se trata de vida não tem o contrário. O contrário de vida não é morte, porque a morte não existe. A vida prossegue sempre, desde que fomos criados, a vida. E aí, os ensinamentos que o Cristo nos legou.
que ele nos deixou? O que ele nos diz sobre a vida? O Cristo já nos ensinou que a morte não existe. Realidade ensinada, relembrada pelo Mestre em vários momentos e comprovada após a sua crucificação. Afinal, né, depois do seu desenlace, né, da sua passagem, ele apareceu várias vezes, de várias maneiras, em vários momentos. E ele nos relembra a todo momento que o seu reino não é deste mundo, que as grandes alegrias do Espírito estão nos reservadas, mas não para esse mundo aqui. Aqui uma certa felicidade, uma certa alegria, a gente até pode viver, mas aqui ainda não é o que se diz, né, o paraíso. Aqui é um mundo ainda em transição, um mundo de provas e expiações em vias de passar para um mundo de regeneração, mas para estarmos, né, neste barco já da regeneração, é preciso que a gente acompanhe, que a gente se movimente e que a gente esteja apto a permanecer. Por vários momentos, Jesus nos afirmou: meu reino não é deste mundo. Mas aí a gente se pergunta, desse mundo aí de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração, o sofrimento é necessário? Será que nós todos precisamos sofrer? O sofrimento, na verdade, gente, é uma consequência. Consequência de quê? Não é porque Deus quis, não é assim que nós espíritas compreendemos. O sofrimento é uma consequência dos nossos atos, das nossas escolhas, porque, afinal, a cada um segundo as suas obras. Então, se eu planto rosas, consequentemente, colherei rosas. Mas também, se eu planto limão, vou colher limão, que é azedo e tudo mais, né? Então, o que acontece pelo nosso modo de proceder? Nós precisamos sofrer, às vezes, sim, para aprender. E tem, no Livro dos Espíritos, eu não consegui localizar a pergunta, quando a espiritualidade diz o seguinte, que não seria necessário que fosse dessa maneira, que nós sofrêssemos tanto para aprender. Só que muitas vezes as oportunidades, as chances são nos oferecidas. O que a gente faz? A gente está aqui no mundo assim distraído com a matéria, com as facilidades, e a gente não aproveita essas oportunidades. Então, nós precisamos muito cuidar dessa questão, porque a gente ouve, né, já ouviu, agora a gente não ouve tanto a pessoa falar, não, vou deixar para a próxima encarnação, porque tem dificuldades, né? Eu sou ainda muito orgulhoso, eu sou ainda muito... vários defeitos que a gente ainda carrega, a gente fala, não, vou deixar para a próxima. Mas será que a próxima vai nos oferecer as condições que eu tenho hoje para realinhar, né, o meu comportamento, meu modo de ser, de sentir, de pensar? Nós não sabemos como será essa nossa próxima oportunidade. Então, o que eu devo fazer? O meu momento é hoje, é agora. Não é esperar, né, uma próxima oportunidade. E eu estava ouvindo, na verdade, um livro da Rádio Boa Nova, e houve uma fala da personagem que eu achei assim, interessantíssima. Ela disse assim: as dificuldades são as pedras com as quais construiremos a escada para a nossa paz. Então faz parte, sim, ainda do nosso estágio, do nosso momento evolutivo, e ainda é necessário, porque se erramos, nós rogamos ao Pai, como a lição do início nos disse, essa oportunidade de vir e corrigir. E é interessante, porque do lado de lá não tem máscaras. Aqui eu ainda consigo esconder meus reais sentimentos, quem eu realmente sou. Só que no plano espiritual não acontece assim. Então, quando a gente chega lá, talvez a gente sinta vergonha, a gente sinta remorso, talvez não. Certamente, porque já conhecemos a mensagem do Cristo, já conhecemos o Consolador prometido, então nós temos sim responsabilidade, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, que utilizemos dessas pedras da dificuldade para construir a nossa escada, para a nossa própria paz. Mas é necessário, sim, que nós enfrentemos as dificuldades para que cresçamos, né? É assim que nós vamos aprender, é assim que nós vamos nos melhorar. E os relatos do capítulo 5, a segunda parte, né, do livro O Céu e o Inferno, nos apresentam a realidade enfrentada
por espíritos que sucumbiram justamente diante do sofrimento e das dificuldades. Irmãos nossos que desertaram da encarnação devido à dificuldade de se enfrentar. Porque a gente não vai enfrentar o mundo, a gente vai se enfrentar. Porque o que eu preciso melhorar, corrigir, é em mim. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o defeito, com o outro, mas o meu desafio sou eu mesma. Eu não vou lutar contra ninguém, eu vou lutar contra os meus defeitos. E aí, os casos, né, os relatos, são coisas que nós, né, vemos, que nós assistimos aqui na nossa vida corriqueira. Existem casos em que a pessoa deserta, né, desiste da vida por desilusão amorosa. 2 casos, são 9 casos, 2 casos foram por desilusão amorosa. Casos em que o materialismo exagerado, a falta, né, de sentido, de compreensão da vida, fez a pessoa simplesmente desanimar, nada tem sentido. Revés financeiro, que é uma situação também corriqueira, né? Infelizmente, até os dias de hoje, a pessoa tinha lá uma situação, uma vida tranquila financeiramente falando, mas diante de uma mudança nessa situação, ele não deu conta de enfrentar, de encarar, porque aí, né, cada uma dessas dificuldades vai trabalhar em nós algo, né? Às vezes o egoísmo, às vezes a vaidade, às vezes, né, tantos males, tantos vícios que nós ainda carregamos. Então, a humildade, muitas vezes, precisa ser exercitada, mas se eu não busco, se eu não tento, né, eu vou ter muita dificuldade. Outro caso, né, outra história, um pai que tenta livrar o filho de uma prova. O filho foi convocado para a guerra e ele, naquela apreensão, naquela preocupação que o filho poderia, né, perder a atual encarnação na guerra, ele achou melhor que, se ele perdesse a vida e o filho se transformasse no arrimo de família, ele não seria convocado. Então, seria a solução dos problemas. Então, olhem como que a nossa maneira equivocada de enxergar as coisas pode comprometer, né, a nossa vida. Um homem que sofria por viver uma vida miserável, ele se entrega ao vício, e o vício no álcool piorou ainda mais a sua situação. Então, ele desistiu. Uma mãe que se desesperou com a desencarnação de um filho muito jovem. Um filho com uma doença grave, 21 anos. O filho, né, não resistiu a essa doença e a mãe se desesperou. Então, ela pensou que, quando dando cabo da própria vida, ela se reencontraria com seu filho. O que nós sabemos hoje, né, pela doutrina, pelos relatos dos livros, das obras, que isso é um engano, né? Porque atentar contra a própria vida é um crime. Um homem bom, trabalhador, outra história, tá, gente? Que sucumbiu após forte influência de um perseguidor de vidas passadas. E numa outra obra de Richard Simonetti também eu vi um caso parecido, que a pessoa tinha um perseguidor de vidas anteriores que cobrava ali, né, aquela dívida, vamos dizer, influenciando a pessoa a desertar, a exterminar com a sua própria vida. São casos, né, cada um deles diferentes, histórias, pessoas diferentes, mas que trazem algo em comum entre todas elas. E entre as coisas que eu vou destacar em comum entre essas histórias está o relato desses espíritos dizendo que a oração que fazemos por eles lhe alivia o sofrimento. Então, a oração é sempre uma ferramenta que nós podemos usar em todas as situações, para socorro daqueles que estão entre nós sofrendo, para aqueles que já partiram. E a própria pessoa que tira a vida, o que acontece? Antigamente se pensava que ele estava irremediavelmente perdido, mas não, a doutrina espírita vem nos mostrar que não, e que eles se sentem aliviados quando recebem orações. Outra questão, todos eles, quando se arrependem e também conseguem orar, eles se sentem melhores. Então, essa consciência, né, de que
cometeram um equívoco de que aquilo não resolveu. Primeira constatação, né, gente? Eles percebem que este ato não resolveu o problema. O que eles ansiavam por encerrar, né, o problema, a dor, a dificuldade, não foi resolvida. E aí, quando eles se arrependem, compreendem, né, o que fizeram e conseguem orar, eles se sentem melhores. Outra questão que alivia-lhes o sofrimento é a própria comunicação. Quando acontece a comunicação, o que a gente chama de choque anímico, né, eles já recebem ali um alívio do seu sofrimento. Outra questão, gradativamente eles percebem a gravidade do ato que cometeram e vão se conscientizando que será necessário renascer para refazer os passos. Então, são realidades, né, são histórias, mas que no fundo a gente percebe essa mesma semelhança. E Emmanuel, no livro Consolador, nos traz algumas reflexões importantes. Ele pergunta, o grupo mediúnico, né, o grupo do centro, perguntou, é fatal o instante da morte? E Emmanuel responde, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Gente, a bondade divina, ela alcança a tudo e a todos. Então, a tudo há uma coordenação da sabedoria, do amor de Deus. Mas esse caso é uma exceção. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo. Razão por que, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso àquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. Então, nós temos, né, vamos dizer assim, essa liberdade de escolha, sim, mas é um débito complicado que nós estamos contraindo. Pode ter mais uma. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Então, achei tão bonito isso, a educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma, porque nós somos todos filhos de Deus, nós somos herdeiros dessa paternidade maravilhosa e nós precisamos educar e iluminar o nosso íntimo. Quem se realiza em si, quem as realiza em si na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos, daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Então, esse santuário que nós, né, temos, essa herança de Deus que nós possuímos, nós precisamos iluminá-la, alimentá-la com boas vibrações, com boas sintonias, com a prece, porque senão nós nos deixaremos influenciar por pensamentos infelizes que nos desanimam. E aí o que é falado, né? O complexo de suas dívidas dolorosas, porque com um passo assim incerto, o que acontece? Nós estamos ainda contraindo novas dívidas, dívidas que devemos a cada reencarnação amortizar. Mas isso daqui também é algo que nós devemos considerar, porque essa amortização, ela é bem planejada, porque a reencarnação é planejada. E às vezes, a gente às vezes pode até se empolgar, querer quitar todas as dívidas, fazer tudo de uma vez, mas o Pai é bom e justo e sabe da nossa condição. E Deus, né, que é bom e justo, nos oferecendo sempre o melhor, Ele não vai colocar um fardo pesado em nossos ombros, aquele que a gente não consegue carregar. Então, essa amortização é feita, né, paulatinamente, não é cobrada essa dívida de um dia para o outro. E ainda tem uma outra questão, que está relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 9 a 11.
Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, nós podemos estar certos dessa afirmativa, né, registrada no Evangelho de Mateus. O Pai é bom, é sábio, é justo, vai nos oferecer sempre o melhor. O Pai sempre proporciona o melhor, o mais adequado para a nossa caminhada. Mas é preciso que nós, através da oração, da boa sintonia, busquemos nos alimentar do que é bom, do que é positivo, para prosseguirmos firmes na nossa jornada. E o que eu observei? Cada história relatada no livro O Céu e o Inferno nos demonstra uma dificuldade vivenciada e que continuará a ocorrer até nos depurarmos. Então, esses espíritos, nós, que também cometemos ainda enganos, enquanto nós persistirmos nesses mesmos enganos, a dificuldade virá, porque nós precisamos superar aquela dificuldade. Então, onde buscar a força, o estímulo para prosseguir? Vamos lá na pergunta 660 de O Livro dos Espíritos, que Kardec questionou. A prece torna o homem melhor? Os espíritos dizem que sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. E o grifo é meu, tá, gente? É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Então, olha aqui o que nós temos à nossa disposição. Essa conexão através da oração, porque a oração tem algumas funções. Nós podemos pedir, louvar, agradecer. Então, de acordo com a nossa necessidade, nós vamos pedir e o socorro jamais será negado. É claro que, às vezes, a gente quer uma resposta assim. Meu Deus, o que eu faço? A gente quer a resposta aqui, faça isso. Não é assim que as coisas se dão, A gente precisa buscar essa conexão para que, quando a intuição nos venha, nós possamos dar ouvidos a ela e não começar a questionar, Porque, às vezes, a intuição nos vem e a gente começa, será? Ah, não vou, não. Acho que eu não vou. Ah, vou pensar. Então, a gente precisa buscar essa conexão mais afinada com a espiritualidade superior para que a gente perceba esse socorro que jamais nos será negado. Porque nós precisamos vencer os nossos velhos companheiros e vai ser através de muita prece, de muita persistência, de muita oração que nós conseguiremos vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a avareza. Nós vamos numerar, porque nós ainda possuímos muitos. Nós ainda temos muito a caminhar, mas nós já estamos a caminho. Nós já temos algo a oferecer. Nós já temos algo de bom. Então, vejamos os conselhos que nos foram dados, a um espírito que relatou ali a sua experiência. Deixa eu só ver qual foi esse espírito. Deixa eu ver só o nome dele, gente, que eu esqueci de anotar. É o senhor Felicien. Esse homem era um homem rico, instruído, de bom caráter, mas que por questões financeiras ele cedeu ao desencorajamento. Ele não era nem ateu, nem materialista, mas era um homem de bons humores, uma pessoa alegre, positiva, não era um homem mau. Mas, devido a essa questão financeira, ele se entregou. E olha o conselho que lhe foi dado nas reuniões da Sociedade Espírita, de Estudos Espíritas, a Sociedade Parisiense. Ouve, eu vou-lhe peço. Ouve e meditai sobre as minhas palavras. O que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza, pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e nessa liberdade está o seu maior e mais belo privilégio.
Deus não quis fazer dele um autônomo, obediente e cego. Se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível. Então, somente pela perfeição poderá atingir a suprema felicidade. Então, o orientador da reunião estava conversando com o espírito, aconselhando esse espírito. E olha que falas assertivas, acertadas que ele teve. Porque não houve fatalidade naquele ato que ele realizou. Na verdade, foi fruto da liberdade que nós temos de escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Só que temos também a colheita que virá de acordo com as nossas escolhas. Porque se nós não pudéssemos escolher, seríamos como marionetes na mão de Deus. E não é assim. Nós fomos criados simples e ignorantes. Foi nos dado o livre-arbítrio para que escolhêssemos a estrada pela qual caminharíamos. Este homem, o Senhor, nome engraçado, também teve a liberdade de escolher, o Senhor Felicien. Ele pôde escolher, só que a decisão que ele preferiu não foi muito acertada. Então, tudo de acordo com que as obras da codificação nos esclarecem. Isso a gente vai percebendo gradativamente, que a justiça existe, que o livre-arbítrio existe, que nós colhemos aquilo que plantamos, que não existe fatalidade. Então, tudo muito coerente, tudo perfeitamente encaixado. Fomos criados simples e ignorantes, e com o objetivo de chegar à perfeição, porque foi a isso que o Cristo nos exortou. Sede, pois, vós perfeitos. Então, é o nosso grande afã, a nossa grande tarefa a ser desenvolvida aqui nesse plano. Buscar nos corrigir e ser cada dia melhores, porque a verdadeira felicidade será essa perfeição que nós poderemos atingir. Mas quando é que nós seremos felizes? Quando nós conseguirmos caminhar respeitando as leis de Deus. Então é simples. Faça para o outro o que queria que o outro também te fizesse. Então a receita, como que é a lição, sabemos de cor. Só nos resta, fazer. Só falta isso. Mas aí, para que nós alcancemos essa felicidade, essa perfeição, passamos por experiências que nos possibilitam o aprendizado. Cada nova reencarnação, em cada posição que ocupamos nessa reencarnação, nos dará a possibilidade de desenvolver essas habilidades. Hoje, eu sou uma professora, trabalho com crianças. Amanhã, poderei ser um dirigente de uma empresa. Numa outra, serei funcionário de uma grande fábrica que tem 1.000, 2.000 pessoas trabalhando. Médico, engenheiro. São tantas as posições, costureira, cozinheira, mãe, filho. Todas essas posições em que nos colocamos são as possibilidades que Deus nos dá para, exercitando ali as nossas habilidades, nos melhoremos, avancemos. Mas a grande questão, a liberdade é nossa de fazer as escolhas. Nós temos, sim, a liberdade, o livre-arbítrio. Puxa, acho que eu esqueci dessa, mas tudo bem. Essa é a conversa, do instrutor da reunião, continuando a conversa com o espírito. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quando a verdade é que tais infelicidades promanam da sua própria incúria. Tendes disso um exemplo bem patente em vossa última encarnação, pois tinhas tudo o que se fazia preciso à felicidade humana na terra. Espírito, talento, fortuna, merecida consideração. Nada de vícios ruinosos, mas, ao contrário, apreciáveis qualidades. Como, no entanto, ficou tão comprometida a vossa posição? Então, esse senhor, o senhor Felicien, deu cabo da vida por questões financeiras, porque tudo isso se reverteu e aí ele não deu conta. Talvez por quê? Por causa do orgulho, Eu vou mudar a minha posição, agora eu vou ter que ser um empregado. Então, são tantas questões que podem passar pela nossa cabeça numa situação de dificuldade, mas como diz a música, quem de nós é capaz de atirar a primeira pedra sem se machucar? Porque todos nós temos teto de vidro, nós ainda falhamos, nós ainda temos a aprender. E quem somos nós
para condenar ou para criticar, né, a decisão que o outro, mesmo que a gente não concorde, mas foi a opção que ele tomou. Aí, o que nós precisamos considerar, né, refletir a respeito, que nós estamos todos num grande barco, né, o barco da vida, e estamos todos neste barco sujeitos a tempestades. Né? Pode ser que um dia o mar esteja mais calmo, pode ser que um dia o mar seja bravio, que a navegação se torne difícil, mas é preciso que nos momentos da dificuldade, das incertezas, né, que a gente busque refúgio aonde? Na oração, do amparo, na proteção, que são tantos torcendo e trabalhando por nós. Nós temos o nosso anjo da guarda, né, ali próximo, foi um espírito designado para nos acompanhar, né, durante essa encarnação, fora os nossos espíritos amigos, familiares, aqueles que junto de nós planejaram essa atual reencarnação, são tantos torcendo por nós, caminhando junto conosco, então precisamos considerar todo esse trabalho do Pai que é bom e justo em nosso favor, a nosso favor. E aproveitar, não perder as oportunidades, não nos perder nos caminhos, nas distrações que a matéria ainda promove aqui junto de nós. E aí, nessa lição que a Roseni leu no início, eu peguei uma parte que eu achei assim muito bonita. E Emmanuel nos diz assim: agradece assim o lugar de prova em que te situas. Achamos ao acaso que estamos situados no local errado? Que nosso planejamento está equivocado? Uai, se nós acreditamos na bondade e sabedoria divina, isso não se passa. Nós temos certeza de que estamos situados no local onde precisamos estar. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Então, aprendamos a reclamar menos e enxergar essas oportunidades. Todo título exterior é instrumentação de serviço. Não é para nos orgulharmos, nos vangloriarmos, não. É para que seja usado no serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam, mas que nós, através da oração, do auxílio dos bons espíritos, enfrentaremos, sim, positivamente. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. É a nossa meta, é o que precisamos realizar. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos, porque nós não estamos combatendo ninguém lá fora. Nós estamos combatendo os vícios, as dificuldades que nós ainda carregamos. E será que o outro tem dificuldades? Será que o outro também sofre? Será que o outro também passa pela mesma situação que eu estou vivendo? Sim, nós estamos todos juntos nessa grande embarcação. Somos todos ainda falíveis, estamos todos a caminho. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Porque às vezes a gente vê o defeito, a gente aponta muito o defeito e se esquece que nós ainda não somos bons nem perfeitos. Nós estamos a caminho. E aí, eu gosto muito, né, gente, de música espírita boa, porque nos momentos em que às vezes a gente está triste, está para baixo, está muito assim, né, cabeça não está muito boa, uma boa música é importantíssima para nos auxiliar a melhorar, né, a nossa vibração, a nossa sintonia. E eu vou trazer esta noite, liga a caixinha de som para mim, uma música que é do Hércules Mota, que se chama Náufrago do Tempo. Ela é linda, eu acho, tá?
te dei. Então, somos todos, né, herdeiros do Pai. Trazemos em nós, né, a semente do seu amor, da sua bondade. Então, a gente precisa possibilitar a germinação dessa semente. Então, nós rogamos a Jesus que continue a iluminar os nossos caminhos, sejam eles aqui nesse plano, sejam eles no plano, né, no outro plano da vida, e que ouçamos atentos às suas palavras. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós precisamos, né, desse ânimo para prosseguir e, com o conhecimento que nós já possuímos, né, dos ensinos do Mestre, com o Consolador prometido, essa luz, ela pode iluminar não só os nossos corações, mas nós podemos também, né, jogar essa fagulha dessa luz para aqueles que estão próximos de nós, porque são muitos conhecimentos, são muitos esclarecimentos que podem se fazer diferença na vida dos outros. Então, oferecer um livro, né, de presente, uma conversa, às vezes, consoladora, uma conversa num momento de dificuldade, pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, que Jesus nos fortaleça e continue a nos abençoar. Assim, coisas tecnológicas. Então, nós agradecemos a Carla por essa oportunidade de nós refletirmos sobre mais um capítulo da obra O Céu e o Inferno, em que traz tantos esclarecimentos, traz notícias do plano espiritual, dando para nós o consolo, o fortalecimento que nós necessitamos em cada um dos percalços da estrada dessa existência. Nós vamos convidar a todos para que nós fechemos os nossos olhos, elevando um pensamento a Deus, a Jesus em espírito e verdade, a Maria, nossa mãe, e a todos aqueles que sustentam os trabalhos da nossa casa espírita, que trazem para cada um de nós, do plano físico e do plano espiritual, o socorro e tudo aquilo que nós necessitamos para nós prosseguirmos nessa jornada. Muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos, por tanto amparo. Nesta noite, Senhor, nós rogamos que o Senhor esteja conosco, amparando os nossos passos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que tudo aquilo que nos envolve possa ser um encorajamento para nós prosseguirmos na jornada. Ilumina não só a nós que aqui estamos, mas aqueles que aqui não puderam estar, as pessoas necessitadas mundo afora, necessitados do corpo, da mente, do espírito, onde quer que nós todos estejamos, possamos manter a certeza e a fé inabalável na tua divina misericórdia. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.